Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre ti. Hoje estaremos refletindo no texto de Mateus, capítulo 14, verso 13 e o verso 14. Quero convidar você a esta leitura comigo. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram da cidade e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. O texto começa dizendo, ouvindo o que havia ocorrido. Jesus tinha acabado de receber a notícia de que seu primo João Batista havia sido decapitado por Herodes. Qualquer um de nós, ao recebermos a notícia da morte de alguém próximo a nós, de alguém que amamos, de um amigo, de um colega de trabalho ou de um parente, somos imediatamente tomados por uma tristeza, pelo sentimento que chamamos de luto. Parece que foi o que aconteceu com Jesus. Ele foi tomado por este sentimento de luto, de tristeza, naquele momento, ao receber a notícia. E por isso, diz a continuidade do texto, que Jesus se retirou para um barco, para ficar num lugar em particular, a sós. Ele foi para um local deserto. Jesus precisou se retirar para este lugar deserto, a fim de poder lidar com aquele sentimento, com aquela tristeza, com o luto. Este é o momento onde a humanidade de Jesus se mostra presente. Possivelmente, seu desejo seria ressuscitar João Batista. Ele poderia fazê-lo, ele tinha o poder para fazê-lo, mas isso significaria abrir mão de sua humanidade. E Jesus assume esta dor, porque sabia que esta era a vontade de Deus para João Batista. Era necessário que João Batista saísse de cena e ele, Jesus, começasse a crescer. Era o momento agora de seu ministério alcançar um nível maior. Jesus agora começa a se tornar o ator principal da história da humanidade. Mas essa lição nos mostra que nós precisamos enfrentar o luto, a dor que nos alcança. O fato de sermos cristãos, de crermos em Deus, não nos isenta da dor do luto. O luto pode ser diversas coisas para nós. A perda do emprego, um ministério que faliu, o casamento que se destruiu, um filho ou a filha que perdemos. Várias são as causas que podem causar em nós um sentimento de perda, de impotência, de agonia, de depressão. E ser cristão não significa viver no paraíso neste mundo presente. Jesus estava enfrentando agora o luto. E ele então pega o barquinho e vai para o deserto. Jesus precisou ir para o barco, para um lugar a sós. E precisamos compreender que às vezes também nós precisamos nos retirar da história, sair de cena, com o fim de ficarmos a sós. Para vencer muitas vezes o luto, precisamos nos recolher, precisamos aceitar a nossa humanidade, aceitar a nossa impotência para determinadas coisas, aceitar que não podemos fazer nada diante de algumas realidades que estão presentes e aprendermos a lidar com isso sem trazer para nós a culpa. João Batista havia morrido, Jesus não podia ir lá e ressuscitá-lo.
Aquilo fazia parte do projeto e do plano maior para que ele agora pudesse crescer em seu ministério e se tornar o autor, consumador da nossa fé, da história. Então, às vezes, precisamos sair, retirar, para entendermos a história e podermos lidar com as dores da forma correta. Entendermos o projeto e o plano de Deus naquele momento, a fim de que possamos, então, vencer todo luto, toda dor, toda tristeza. Nem sempre vamos ter a resposta exata, nem sempre temos a explicação exata, mas precisamos nos retirar e nos colocarmos nas mãos de Deus e confiarmos que Deus está no controle de nossa história, de nossas vidas. Acredito que naquele barco Jesus teve um momento a sós com o Pai, onde Ele apresentou sua dor. Nós precisamos de um momento a sós com Deus. Muitas vezes precisamos nos afastar da multidão, do trabalho, das cobranças, das pressões do dia a dia, para que a gente consiga assumir o controle novamente de nossas vidas com Deus. Muitas pessoas hoje estão vivendo enfermas porque não sepultaram as suas perdas, seus traumas, suas dores. Não foram capazes de reconhecer seus limites, a sua humanidade. Não se respeitaram como seres humanos. E ficam se culpando muitas vezes por não terem feito algo por elas ou por alguém, como se tivessem o poder da história nas mãos e não percebem seus limites, suas fraquezas. Entregue os seus mortos a Deus, confie na graça de Deus, entregue seu passado, a sua história, aquilo que está amarrando você de uma nova vida. Confie em Deus, entrega para Deus. Não temos como mudar a história, mas podemos escrever uma história melhor no futuro. Então você precisa sair, ir para um lugar deserto, para um barco, para ter esse a sós com Deus, para entregar a Ele a sua dor, a sua tristeza, para fugir das pressões que estão tentando te sufocar e para descobrir que a vida não acabou, ela continua e existem projetos maravilhosos para você nas mãos de Deus. Ir para o barco, respeitar a sua fraqueza, seus limites, suas dores, seu luto, também significa capacitar, restaurar você, para que você possa então ir e socorrer e ajudar outros. O barco ele é estratégico para Jesus, era um lugar onde ele poderia permanecer no controle de si mesmo. Se Jesus permanecesse no meio da multidão, ele não ia poder lidar com essa dor do seu coração. Ele não poderia expor ali a sua fraqueza, naquele momento, a sua vulnerabilidade, aquelas pessoas não iam compreender. Ele seria arrastado por elas. Ele precisava sair. Muitas vezes somos nós assim, precisamos sair, para que depois a gente possa voltar e recomeçar. E é o que Jesus faz quando a gente lê no verso 14 deste texto. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Então retornar à multidão é retornar à vida, ao ministério, às atividades. Nós precisamos para o barco, mas não podemos ficar vivendo lá no barco agora, senão a gente também vai entrar num grau depressivo, né? De destruição. Existe um momento do luto, mas você precisa sair e voltar à vida. E uma vez então que Jesus faz isso, ele reconhece a sua humanidade diante do luto, ele não nega a sua dor, ele respeita essa humanidade, buscando ficar a sós com o Pai. Ele então consegue vencer, ouvir o Pai para voltar e poder exercer o ministério que o Pai confiou a ele. Eu não sei qual é o tempo para a sua cura.
Sei que cada um de nós tem seu próprio ritmo e tempo, né, para cura. Você precisa discernir esse tempo, pois do contrário você vai ficar analisando a sua dor, a sua doença, ao invés de ser curado, e vai ficar mais doente ainda. Jesus retornou para a multidão, retornou para o seu ministério, para a sua missão. Ele foi para o barco com peso no coração, mas ao retornar do barco ele estava cheio do Espírito de Deus e pronto para continuar o seu ministério. Jesus não poderia ter atendido a multidão, curado os enfermos, se ele não tivesse ido para o barco. Por outro lado, aquela multidão não seria curada se Jesus não retornasse do barco. É importante retornar do barco. Pessoas que não voltam para a vida, que não querem descer do barco, são pessoas que não sabem pelo que vivem. Jesus sabia claramente a razão do seu viver e por que se tornou um ser humano. Ele sentiu a perda de João Batista, mas sabia que no tempo certo ele devolveria a vida a João Batista e a todos que nele crê. Jesus não podia ressuscitar João Batista, mas através do seu ministério podia dar vida a muitos que o buscavam. E ele preferiu, ao invés de chorar por aquele que já não estava mais ao seu alcance, ajudar os que podiam ser por ele alcançados. Se você sabe quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se fez carne, que morreu na cruz por você, por mim, por todo pecador, por todos os doentes, você precisa retornar. Você precisa sair deste lugar, sabe, de solidão, de deserto, de luto, de tristeza, pois existem muitas pessoas ao seu redor doentes da alma, do espírito, do físico, precisando de você. Jesus quer te usar para curar vidas, para restaurar famílias, para salvar o perdido, para edificar sua igreja. Você foi chamado por Ele para se engajar neste trabalho, para lançar as sementes do seu reino. Não fique remoendo o seu luto além do que deve. Não fique no barco quando já não é mais tempo disso. Volta para os braços de sua esposa, volta para os braços do seu marido, volta para os seus filhos, filhos voltem para os seus pais, volte para o seu negócio, o seu trabalho, levante a cabeça, acredite que você pode. Saia deste lugar de luto, de tristeza. Deus te chama para lançar a semente, para anunciar o seu evangelho, para fazer o bem, para a vida. E quando você volta, você acaba encontrando cura também. Porque ao viver a vida, ao estender as mãos a outra pessoa, ao ouvir a dor de outro e aconselhar, você também vai se curando neste processo. E vai encontrando alegria no sorriso daquele que foi ajudado. Deixe o Espírito de Deus te conduzir e derramar seu coração com paixão, como ele fez no coração de Jesus por aquela multidão. Eu não sei em que estágio você está em sua vida. Talvez você esteja no luto, lidando com a dor de um casamento que fracassou, com a perda do seu emprego, com a falência da sua empresa, com a traição de sua esposa, do seu marido, com a descoberta que sua filha dorme na cama de outro homem, que seu filho foi violentado na infância, que a pessoa que você ama está com câncer. Não negue a dor. Se é tempo de chorar, chore. Não tente ser um super-humano, um super-crente, pois o próprio Senhor Jesus reconheceu sua humanidade e lidou com ela, respeitando os seus limites, sem negar suas dores e fraquezas. Faça como Jesus. Vá para o barquinho, pare tudo, pare e fique quieto a sós com Deus. E se você já está no barco, já está aí a sós, já abriu seu coração, já abriu os ouvidos para ouvir o que Deus tem a dizer, então após dessas palavras de Deus são remédios para o seu coração. Mas agora que você já ouviu,
Volta, desce do barco, abraça os que precisam de abraço, dê uma palavra de amor aos que estão sofrendo, leve paz aos que estão em guerra, entrega tudo que passou, todo o seu passado a Deus, entregue os sonhos não realizados a Deus, entregue sua história a Deus e recomece a viver o novo com Deus. Jesus saiu do barco, diz o texto, e curou os doentes, porque ele estava resolvido consigo mesmo. Ele ouviu a voz do Pai e sabia que seu trabalho não seria em vão. Chegaria o dia em que ele abraçaria João Batista novamente, mas agora era tempo de ajudar aqueles que estavam na praia. Hoje é o tempo de você se levantar e ajudar os que estão ao seu redor. Muito obrigado por você participar do nosso programa. Deus te abençoe e até o próximo programa.